Eu comecei esse ano falando sobre as metas que eu queria cumprir, e dentre elas estava ler mais livros nacionais. Eu montei uma lista de livros de autores nordestinos que eu queria muito ler, e eu comecei essa lista por O Voo da Guarda Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Oi, eu sou Felipe, esse é o Folha de Papel, e hoje vamos falar sobre a primeira leitura da minha série de lendo livros nacionais. Em O Voo da Guarda Vermelha a gente conhece a história de dois personagens, Rosálio e Irene. Irene é uma profissional do sexo, Rosálio é um pedreiro. Os dois personagens eles têm ambições muito específicas de vida. Irene está no fim da carreira, então ela já está doente, e ela tem um filho que é cuidado por uma senhora, e tudo que ela consegue de dinheiro é para a própria sobrevivência e para a sobrevivência do filho. Ela, na adolescência, teve uma desilusão amorosa e busca, na vida adulta, justamente tentar viver um grande amor. Ela se vê presa à cidade que ela está e ao filho, e ao mesmo tempo em que ela não consegue ver grandes horizontes de futuro para sua vida, uma vez que ela já começa a ver o fim dela. Rosálio, ele é um homem que a gente não sabe muito bem de onde ele vem, mas é um contador de histórias nato. Ele é um homem analfabeto, então a grande inspiração da vida dele é aprender a ler. Ele procura na vida dele, em vários cantos, alguém que possa ensiná-lo a ler e escrever. Então esses dois personagens acabam se encontrando e vendo um no outro a chance de realizar o que eles querem. Irene encontra em Rosálio uma pessoa a qual ela pode se abrir amorosamente, enquanto Rosálio encontra nela uma pessoa capaz de ensiná-lo a ler e escrever. A pauta da memória nesse livro é algo que pega bastante. Irene carrega consigo um caderno em branco e um lápis embaixo da cama, na qual ela almeja escrever um dia a sua própria história de amor, enquanto Rosálio, ele chega para ela com várias histórias da sua vida. E como ele não sabe ler e escrever, o modo que ele encontra de registrar essas histórias é através de um baú que ele carrega com vários livros e a memória dele. Então a gente não sabe muito bem se o que ele narra é verdade, ou se é invenção, se ele aumenta, se ele faz alguma coisa com as histórias, mas elas sempre casam ao momento de vida em que eles estão. E a narrativa é basicamente assim, são capítulos muito curtos, nomeados com cores, então a gente consegue mais ou menos entender que os dois personagens se encontraram em momentos cinzas da vida e que agora eles estão encontrando tonalidades mais quentes, né? A vida está se colorindo para eles de alguma forma. Isso é muito bonito de se ver. É um livro com premissa muito bonita. É a primeira vez que eu leio alguma coisa da Valéria Rezende. A autora começou a publicar com 59 anos, o que o mercado literário brasileiro é um pouco diferente. E isso reflete bastante essa escrita aqui. Pelo que eu procurei também, ela é uma pessoa que se voltou muito à busca por educação e conviveu muito na periferia. E isso se reflete nessas duas personagens. A narrativa é focalizada nessas duas histórias e passa à margem de tudo. São pessoas que estão à margem, seja pela profissão que exercem, pela pobreza, pelo cenário, seja por qualquer outro fator, não só estão na margem, como se veem à margem de algum modo. Esse é um livro que eu gostei bastante da trama dele, da história dele. Eu me vi cativado por Irene, me vi cativado por Rosálio e me vi entretido com as histórias que eles narram. A relação deles é uma relação muito bonita. O jeito que esse livro é construído é muito bonito e tem um final muito impactante, um final bem chocante, eu diria assim. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse livro que eu não curti tanto. A ideia de histórias que se cruzam e que se fazem presentes nos capítulos me tirou um pouco do foco. Porque, como eu falei, eu não sei muito bem se o que Rosálio narra é verdade ou não é, se ele está aumentando, se ele está inventando. Em muitos momentos, só queria escutar Irene falar, só queria escutar o próprio Rosálio falar, e não as histórias que ele narra. Quando ele vai contar sobre a vida dele, parece que fica meio claro que ele está inventando algumas histórias, que ele está aumentando algumas histórias. E isso quebra muito o tom do presente da narrativa. Tem uma cena em específico, que eu não vou falar muito bem com detalhes para não dar muitos spoilers, mas uma personagem chega desesperada porque o cara tem prometido casar com ela, deixou ela por outra. Ela está desesperada, está chorando, e Rosálio começa a contar uma história para ela. E quando a história volta pro presente, tá tudo bem. A personagem aceitou e o livro segue. Eu sinto que eu queria ver mais do presente das personagens. Eu queria saber como é que elas lidam com os problemas que elas encontram no presente, sem necessariamente recorrer à história prévia deles. Sem necessariamente recorrer à fantasia, se é que vocês entendem. Mas isso não tira o brilho do livro, tá? É um livro muito bom, uma escrita muito poética, uma escrita muito bonita. É um tipo de narrativa que é sensível, sem ser boba. Você consegue sentir o que os personagens sentem, você consegue gostar deles pelo que eles apresentam, você não precisa necessariamente concordar com tudo o que eles fazem, o que eles falam, mas você consegue sentir o que eles sentem. Isso é muito importante, isso é muito legal nesse livro. Eu não tenho muito o que falar desse livro, porque é um livro muito curto, e eu acho que tudo que eu falar daqui tira bastante do impacto dele. Mas sabem que esse aqui é um livro que tem uma escrita muito fácil de ler. Ele é escrito quase que de forma cantada em alguns trechos. Você consegue escutar a métrica das palavras surgindo. E eu creio que a ideia desse livro, ou o mote de dois personagens que procuram alguma coisa e se encontram na vida, é uma trama muito batida, se você for parar pra pensar. Mas aqui ela parece nova. Ela de algum modo é inovadora. Eu achei a escrita da autora muito boa. E é uma autora que eu pretendo continuar procurando coisas dela para ler. Esse é o segundo romance dela, se eu não me engano, o primeiro dela é Vasto Mundo, porque esse livro parece um livro muito pensado, tá? Muito estruturado,
muito estudado, digamos assim, para fazer. Bom, é isso. Esse foi um vídeo mais rápido mesmo, porque eu queria falar desse livro aqui, mas eu não encontrava jeito de falar. Eu não queria colocar ele em uma lista de livros lidos ou tags, sem vir aqui falar mais ou menos sobre o que ele fala, porque são coisas muito importantes. É um livro que eu recomendo bastante a leitura, e é isso, tá? Eu não sei muito bem como terminar esse vídeo, porque eu pretendo no final fazer um vídeo sobre todos os livros que eu li dessa série, mas esse é o primeiro. Então nos vemos lá. Se você já leu esse livro, se você tem outro livro da Valéria para indicar, ou algum com temática parecida, recomenda aqui embaixo nos comentários, deixa o like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!